Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo e irmão, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Entrei de gaiato no navio, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio, entrei por engano. Entrei de gaiato no navio, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio, entrei por engano. Rapaz, não foram só eles que entraram de gaiato no navio, não. Pode até deixar no fundo, Didi, se quiser. Não, você não, porque não tem nada a ver. Então tá certo. Tem só um loopzinho. Então a questão é o seguinte: tem muita gente entrando de gaiato do navio. Eu tenho certeza que o companheiro Furtado, Antônio dos Reis Furtado, o homem que está sempre bem informado, ele vai confirmar essa afirmativa, tá certo, Furtado? Evidentemente que sim, né, companheiro Ivan? E a gente fica até numa situação extremamente constrangedora, até porque alguns companheiros que tinham uma confiabilidade, né? Uma confiabilidade, hoje, infelizmente, estão aí, como essa música diz aí, que entraram de gaiato no navio. É igual aquela famosa outra também que diz, me engana que eu gosto, né? É verdade, é verdade. Então eu quero também alertar a nossa companheirada que nós estamos dando ampla, plena e irrestrita solidariedade aos companheiros lá do FPSO no Campo do Frade, que é o navio que está produzindo, né, petróleo para a Chevron. E falamos no nosso colegiado, falamos em reunião de coordenação, já tem matéria na Agência Petroleira de Notícia, tem matéria na rádio passada, vai ter hoje de novo. Gravamos um programa na nossa TV Petroleira, cujo título é Entrevista Petroleira, e o diretor do Sindipetro, professor Ivan Luiz, tratando do tema dos embarcados da Chevron e a demissão, que nós não vamos engolir essa demissão de jeito nenhum. E isso está na tvpetroleira.org.br e no segmento, na janela Entrevista Petroleira. Você entra na tvpetroleira.org.br e lá você procura a Entrevista Petroleira. Tem lá a videoteca, tem lá a nossa entrevista que nós fizemos agora, foi ao ar na segunda-feira, foi ao ar ontem, tá certo? Pela TV Petroleira. E esse é o nosso programa 162, é o 25º programa do ano. E para darmos continuidade àquela tese que nós estamos, o artigo que nós estamos tratando do Dion Henderson, que trata do cartel do Federal Reserve, falando das 8 famílias, e sempre nós falaremos essa introdução, faremos sempre essa introdução, que são as 8 famílias. Elas são compostas dos 4 cavaleiros da banca, que é o Bank of America, o JP Morgan Chase, Citigroup e o Wells Fargo. Esses são os 4 cavaleiros da banca que lembra banco. Tá certo, Furtado? Esses 4 cavaleiros da banca são os donos dos 4 cavaleiros do petróleo. Quem são os 4 cavaleiros do petróleo? ExxonMobil, Royal Dutch Shell, British Petroleum e Chevron Texaco, em sintonia com o Deutsche Bank, o BNP, o Barclays e outros monstros europeus das velhas fortunas. Mas o seu monopólio sobre a economia global não se esgota no xadrez do petróleo.
Então nós estamos tratando de uma empresa que está envolvida com o monopólio. Só que, quando se fala de monopólio, o monopólio deles pode, né? O monopólio do governo não pode, mas o deles pode. E o tema dessa semana é exatamente a Casa de Morgan. A Casa de Morgan. O Federal Reserve Bank nasceu em 1913, no mesmo ano em que morreu o J. Pierpont Morgan, descendente de banqueiro, e em que se formou a Fundação Rockefeller. Olha que coisa. A Casa de Morgan presidiu a finança americana a partir da esquina de Wall Street e Broad Street, praticamente como um banco central dos Estados Unidos, desde 1838, quando George Peabody a fundou em Londres. Peabody era sócio de negócio dos Rothschilds. Em 1952, o investigador do Fed, Eustace Mullins, avançou com a suposição de que os Morgans não eram mais do que agentes dos Rothschilds. Mullins escreveu que os Rothschilds, abre aspas, preferiam operar anonimamente nos Estados Unidos por detrás da fachada de J.P. Morgan Company. O autor Gabriel Couco afirmou, aspas, as atividades de Morgan em 1896, na venda de títulos do Tesouro dos Estados Unidos na Europa, basearam-se numa aliança com a Casa de Rothschilds. Os tentáculos do polvo financeiro de Morgan envolveram rapidamente todo o globo. Furtado, olha com quem nós estamos mexendo, com quem está mexendo com nossos trabalhadores. Morgan Grenfell operava em Londres. Morgan etc. dominava Paris. Os primos Lambert de Rothschild criaram a Drexel e Company na Filadélfia. A Casa de Morgan assistia aos Astons, aos DuPonts, aos Guggenheims, aos Vanderbilts e aos Rockefellers. Financiou o lançamento da AT&T, da General Motors, da General Electric e da DuPont, tal como os bancos Rothschild e Baring, com sede em Londres. O Morgan tornou-se parte da estrutura do poder em muitos países. Vamos parar por aqui, porque semana que vem tem mais, tá certo, Furtado? E aí nós vamos passar mais informações para a nossa categoria com relação a essa estrutura monopolista financeira que elabora a política de Estado para acabar com o aposentado, para acabar com a nossa Petrobras, para acabar com o nosso governo, entendeu? Para acabar com a legitimidade de vários países, porque eles dominam pela dívida. Certo, Furtado? E uma outra coisa, né, companheiro, que você falou aí, que chama bastante atenção, que até o negócio do Fed, tem alguma coisa estranha nesse negócio, né? Fed, né? Para você ver só. Então, eles têm consciência de que eles fedem. Né? Eles têm consciência do que eles são. Agora, outra coisa também que nós somos solidários, né, companheiro, é com referência à greve, inclusive, que você citou aí, da General Motors, né? Isso, está nessa estrutura de nós poder. Somos solidários com os trabalhadores da General Motors. 5 mil metalúrgicos da General Motors em São José dos Campos entraram em greve ontem contra as demissões que ocorreram na empresa no sábado, né? É importante esse posicionamento dos trabalhadores, até porque estão em defesa dos seus postos de trabalho, né? Que segundo o próprio sindicato, o Sindicato dos Metalúrgicos, mais de 250 trabalhadores foram informados e demitidos no sábado próximo passado. Então, nós somos solidários a esses companheiros, evidentemente, até porque nós somos terminantemente contra as demissões, principalmente as demissões que hoje se ocorrem
em função dessa estrutura que passa o Brasil, em função até dessa situação da própria Petrobras. Mas isso são a parte, né? E a gente está aqui solidário com esses trabalhadores e também somos solidários com esses 250 companheiros que foram demitidos, como também somos solidários com o pessoal do Confers, né? Com companheiros aí que foram demitidos e outros trabalhadores que estão sendo demitidos. Agora, companheiro Ivan... E aí você vê aí, fica a política atacando Dilma, atacando não sei quem, e essa estrutura que está por trás mandando, obrigando o governo brasileiro e o governo de vários países a se ajoelhar para eles, entendeu? Com por isso que certeza. nós temos que fortalecer muito as nossas instituições. Para quê? Para que a gente possa encarar essa máquina pesada, estamos falando aqui do FED, rapaz. Do FED. Essa máquina pesada que fede muito e vem fazendo feder a nossa América Latina há muito tempo. Agora, companheiro Ivan, um fato que aconteceu na refinaria, né? Que alguns trabalhadores receberam uma carta e nessa carta tinha uma determinada importância que, segundo eles, seriam destinado a esses trabalhadores. Mas, na reunião que nós tivemos na terça-feira, na quinta-feira passada, dois trabalhadores, os companheiros, o grande companheiro Bernardo, que está sempre com a gente, o grande companheiro Arlindo, foram até a esse escritório que remeteu essas cartas aos trabalhadores e, na realidade, a situação não é bem isso, não. A gente pensava que naquela oportunidade esses valores fossem com referência a problema da refinaria, né? Mas, na realidade, não é, né? Não é. O advogado lá, parece que houve um certo probleminha lá, e qualquer dúvida que o trabalhador tiver com referência a isso, é bom procurar o companheiro Arlindo, que está na ativa, e o próprio companheiro Bernardo, né? Nós também tivemos, que nós já falamos aqui, com referência ao plano de saúde dos aposentados, foi feito um questionamento, a MIL teve uma postura, nós estamos questionando isso novamente, o nosso jurídico está questionando, e estamos aguardando que tipo de solução vai ser dada. Agora, companheiro Ivan, hoje é dia de Santa Clara, né? A gente, inclusive, tem uma música, eu acho que é Jorge Benjor que fala sobre isso aí, né? Essa santa tem que nos ajudar, porque, na realidade, os caminhos dos trabalhadores está numa situação muito complicada, né? Muito obscura, e ela, com certeza, vai nos clarear esses caminhos. Companheiro Ivan. Santa Clara clareou, né? Santa Clara como clareou, diz a música, né? Como diz nosso grande Jorge Benjor, e ela vai clarear muito a mente dos covardes, para deixarem de ser covarde. Quando você falou aí da GM, você está vendo lá as estruturas dos Morgans, está lá, tá certo? Esse grupo ligado a Rothschild da vida, Rockefeller da vida, ele que financiou o lançamento da AT&T e da própria General Motors, tá certo? E da General Electric também, e da DuPont também. Então isso aí é a estrutura de poder, só que são as velhas fortunas, rapaz. São aquelas velhas fortunas. Voltando para o nosso navio de novo, né? Que eu não posso esquecer, no briefing, por exemplo, foi citado, que isso aqui eu não tinha falado ainda, foi citado lá pelo nosso técnico de segurança, o Francisco Almeida, acidente registrado, mas sem afastamento, inclusive, que foi um problema no tornozelo de um companheiro lá, trabalhador. Quer dizer, então, a tal do PE, que é a eficiência de produção, né, que a meta era atingir 85, os trabalhadores atingiram 89, pô. O MSW, que é aquela meta de observações planejadas, que a meta era atingir 95%, os trabalhadores atingiram 100%. Isso aqui envolve um cartão comportamental que zela pela segurança do próximo. Eu zelo pela tua segurança, que você zela pela minha, que zela pelo outro. Isso aí tinha uma meta de 95% e foi atingido 100%, tá certo? Então, os trabalhadores provando a cada dia que passa a eficiência deles e não merecem, os trabalhadores da Chevron lá no FPSO, não merecem o tratamento que eles estão recebendo, tá certo? E na questão de incidente, por exemplo, no dia 4 de julho de 2015,
O alarme da proa foi ativado devido ao volume de fumaça na bomba de incêndio, essa bomba de fumaça ela foi oriunda do óleo hidráulico, foi só aquela fumaça ali e tal, mas foi prontamente combatido. Dia 19/7/2015, teve um caso de primeiro socorro, ocorreu com um contratado que deixou escapar a lixadeira do disco. Foi um caso considerado pequeno, mas foi investigado Mas acidente, né? minuciosamente. Foi, na realidade, um incidente, ainda não chegou ao grau de um acidente. Isso foi dia 19. Dia 24 de julho de 2015, aconteceu um quase acidente, que foi tratado como incidente de confiabilidade. Isso aí ocorreu no compressor que recarrega os cilindros de oxigênio, né? Porque uma válvula ela rompeu, então foi tratado como um incidente de confiabilidade, né? Então, mostrando que esse perfil de eficiência, de eficácia do trabalhador embarcado não pode ser desconsiderado, entendeu? Não pode ser jogado, né, no mar, não pode ser desconsiderado. E na matéria nossa, que nós estamos publicando na nossa agência petroleira de notícia, o título é Sindipetro RJ participa de inspeção no navio plataforma da Chevron. E o subtítulo é Visita constata a insatisfação dos embarcados, tá certo? Depois eu prolongo aqui um pouquinho mais, volto a palavra para você, Furtado. Evidentemente, né, companheiro Ivan, até porque a gente sabe de toda essa situação que passa o trabalhador, mas quando o trabalhador tem esse posicionamento, isso é super interessante, né, para que a gente faça essa discussão. E dizer ao companheiro que amanhã nós estaremos aí numa reunião com a RH da empresa, onde vamos questionar esses pontos que você trouxe, né? Na realidade, foram pontos que os trabalhadores estavam ali questionando, né? Pontos que os trabalhadores estavam questionando e que estão questionando e que estão esperando resposta, companheiro. Então, os companheiros estão esperando resposta, né? Que a gente tenha um posicionamento. E nós também. E nós vamos cobrar isso amanhã. Porque não adianta vir com aquele famoso disquinho que está ruim. Olha, nós não queremos saber, nós queremos solução, né? Nós temos um posicionamento, evidentemente que sabemos a que altura nós vamos, qual a dinâmica que nós vamos fazer esse tipo de cobrança, né? Mas não podemos aceitar que isso passe desapercebido, né? Que isso aí continue sendo uma rotina que os trabalhadores não fiquem à mercê de que essa rotina se torne uma normalidade. Se é uma rotina, infelizmente, já seria uma normalidade. Mas é uma cobrança que amanhã nós vamos fazer, nós vamos ter uma reunião aí, aqui no sindicato, evidentemente, aí com a RH, e vamos cobrar, sim, porque não vamos ficar de escutar determinada conversa, não, vamos questionar e vamos ver, vamos tentar equacionar esse problema que infelizmente está acontecendo. E olha que sempre se falava que a Chevron tinha posturas, que a Chevron fazia determinados posicionamentos em benefício do trabalhador, que na realidade, pelo que nós vimos, esse é um fato. Essa reunião amanhã, inclusive, é com o Departamento de Relações Humanas e Trabalhistas da empresa, tá certo? O órgão que virá conversar conosco aqui amanhã é exatamente o órgão que trata das relações humanas e trabalhistas da empresa. Então, nós entendemos que com relações humanas, com as relações humanas, o mínimo que a gente quer é que as relações sejam humanizadas. Sejam humanizadas. Tá certo? E aquele caso que nós citamos de demissões no hangar, demissões no hotéis, aquilo não é relações humanizadas, não é verdade? Com certeza, né, companheiro? Imagina você estar condicionado a trabalhar, já está ali para pegar a embarcação, e a pessoa vem e te diz na maior naturalidade possível: olha, você está demitido. Olha só, como é que esse trabalhador vai ter determinados condicionamentos até de voltar para casa e dizer: olha, foi demitido, né? E a própria família: pô, mas você foi demitido? Por quê? Por quê? Né? Que já começa, inclusive, gerar uma determinada dúvida no meio da polícia. Foi demitido no hangar?
Porque por que ele fez, né? Isso aqui é o complicante. Tá certo. Mas, Furtado, você tem aí, você destacou umas matérias da semana. Não, olha só, companheiro. Uma coisa importante aqui, inclusive a gente podia, mais tarde, podia fazer uma matéria muito importante, é que o Congresso tem até o dia 15 de outubro para votar a medida provisória 676, que instituiu a fórmula 85-95 progressiva no cálculo das aposentadorias do INSS. Decreto publicado no Diário Oficial da União, no último dia prorrogou a validade da medida por 60 dias. Se não for votado neste prazo, perderá a eficácia e a regra antiga, ou seja, aquele famigerado fator previdenciário vai permanecer. Então, é bom que o trabalhador esteja antenado, porque o que acontece, na verdade, companheiro Ivan, é que o trabalhador ele não está assim, muito antenado nesse tipo de situação. Infelizmente, precisa estar antenado, porque o fator previdenciário tem aqui algumas fórmulas que mostram que não só a idade, né? Tira mais ou menos em torno de 30% a 50% dos valores da pensão, né? E com referência a 85, a 95, não vai parar por aí, é progressivo. Mais tarde tu precisa viver mais de 2.000 anos para poder se aposentar, companheiro. Então, isso aí faz parte daquele grupo que domina o mundo, que eles querem... Qual é a palavra mágica, Furtado, deles? Qual é a palavra mágica deles, Furtado? Sabe qual é? Lucro. Quanto vai custar esse lucro para o meio ambiente? Não interessa. Quanto vai custar esse lucro para a saúde do trabalhador? Não interessa. Quanto vai custar esse lucro, esse custo social? Quanto vai custar? Não interessa. Nós queremos lucro. E acabou. A qualquer custo, entendeu? O lucro pelo lucro. Quer dizer, não há menor respeito, rapaz. Parece que eles vivem num outro planeta, onde eles não vão ter consequência nenhuma do que eles estão fazendo. Não vão ter consequência nenhuma. É exatamente o que parece que deve passar pela cabeça dessas grandes fortunas, entendeu? Eu não consigo enxergar, né? Eu não consigo enxergar outro ponto de vista diferente desse. A palavra é lucro e acabou. Pronto, não se fala mais nada e chega, tá resolvido. Quero lucro e quem não quiser me dar o lucro tá fora. Aí pega o trabalhador como massa de manobra, tá certo? Pega o trabalhador como massa de manobra, vai e faz exatamente o que eles querem fazer. E aí o governo é obrigado a criar fórmulas mágicas para quê? Para poder exatamente salvar o emprego aqui dentro. E aí, como diz o nosso poeta, o grande poeta Celso Cafu, de uma frase só. Como diz o nosso grande poeta Celso Cafu, e aí cabe ao governo injetar mais capital para eles, né? Desonerar a folha deles, e ainda assim eles não ficam satisfeitos. É impressionante. A ganância realmente é algo insustentável, Furtado. Insustentável, como esses grupos dominadores do planeta, como eles agem e como eles dominam realmente a nossa humanidade sofrida aí, né? A nossa humanidade que vem passando grande dificuldade. Mas nós vamos ter que fazer aqui alguma brevidade, porque nós recebemos muitos telefonemas, Furtado, muitos telefonemas dos nossos amigos aí, trabalhadores da Chevron, que estão extremamente preocupados e também estão contando, e eu quero deixar claro aqui o seguinte: cabe ao sindicato lutar. Já pediram ficha de filiação também, ontem pediram de novo, entendeu? É que o Roberto está meio doentado, aí não pôde providenciar. Mas eles estão pedindo ficha de filiação para poder... eu falei para eles, sindicato forte só existe como uma categoria forte, né? Então, se a categoria for uma categoria forte, o sindicato vai ser forte.
Se for fraca, desinteressada, não tem outra solução. A categoria fraca, desinteressada, vai ter um sindicato fraco e desinteressado. Então, a recíproca é verdadeira, porque, como diz o ditado popular, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não é isso? E às vezes atinge também Toninho. Ih, caramba, aí você agora me complicou a vida. É porque é interessante isso que você está comentando, companheiro Ivan, é porque o trabalhador, de uma certa forma, e a gente repete isso aqui até a exaustão, né? Exaustão, desculpa aí. É que ele precisa ter a sensibilidade que, como você mesmo falou, um sindicato forte é quando o trabalhador participa da sua mensalidade. Não é o imposto sindical. Não. O imposto sindical nós somos contra e devolvemos o trabalhador, sócio. Que é sócio, que é sindicalizado. Então, quando o trabalhador ele percebe que o sindicato é ativo, que o sindicato luta por ele, que o sindicato participa, quando ele é associado, porque ele vê as reações. E esse é um fato agora, por exemplo, que está acontecendo e a gente sempre está falando. A nossa luta eles estão vendo. Companheiros, sindicalistas, para que a gente tenha uma representatividade, porque o mais importante do companheiro ser sindicalizado é que na mesa de discussão você tem peso, né? Olha, nós vamos voltar isso para a categoria, né? E, por exemplo, essa situação da Chevron, eu chamo Chevron, não sei nem se estou certo. Também não estou nem aqui. Tá no Brasil. Não estou nem aqui eu falo português. Então, quando a gente questiona a Chevron, é preciso que o trabalhador entenda, hoje está passando por esse tipo de situação, existem essa possibilidade das demissões, não são respeitados, né? Ele não é respeitado, e a gente está nessa luta, e vamos para frente da Chevron, né, companheiro? Vamos para frente da Chevron, vamos questionar. Amanhã, como muito bem falou o companheiro, vamos ter uma reunião aí com o RH, esperamos que seja humano, né? Para que a gente leve esse tipo de postura aos trabalhadores, companheiro Ivan. Isso aí é fundamental. Estamos chegando quase ao fim do programa, né, Didi? Estamos chegando quase ao fim do programa. Mais quanto? 3. Então nós queremos lembrar para o nosso companheiro que realmente esse último ano de insatisfação lá no FPSO, nós torcemos para que esse fato lamentável tenha um fim, né? E que os trabalhadores possam retomar o seu trabalho com tranquilidade, porque hoje o trabalhador ele não vai para o trabalho com tranquilidade. Porque ele chega lá e está demitido. Pode ser demitido do hotel, pode ser demitido no hangar, quer dizer, aquela estabilidade que o Furtado diz na televisão. Eu falei também, eu lembrei que as tuas palavras que eu defendia tanto a Chevron, não é defender a Chevron, eu reproduzia as palavras que os trabalhadores, né, encaminhavam para mim lá, eu reproduzia, que estavam satisfeitos e tal. Assim como nós estamos reproduzindo agora também a insatisfação. E nós queremos contar que o fato lamentável que uma empresa internacional do porte da Chevron, que é uma das 4 famílias aí do mundo, que manda no mundo, tem um poder decisório, fique com esse tipo de relacionamento com os nossos trabalhadores embarcados. É lamentável também ouvir de companheiro que a gestão estadunidense era melhor do que a gestão de brasileiro. Isso aí é de uma tristeza, assim, que nós lamentamos. Aí é inconcebível. Isso, né? É inconcebível isso. É lamentável que os incorporados perderam com essa incorporação. Quer dizer, você tira uma empresa contratada, reduz teu custo. Esse poderia repassar, manter os direitos conquistados dos trabalhadores que tinham com o SWIFT, só em manter, sem dar um centavo, eles já ficariam satisfeitos, mas não. Eles deduziram o custo dele, tirando a intermediação da contratada, que era a SWIFT, e tiraram também, segundo os trabalhadores, ganhos deles. Quer dizer, é lamentável a unanimidade em relação à rejeição ao plano de saúde que a Chevron apresentou após a incorporação. Plano de saúde não é jogo de bola, não é futilidade. Plano de saúde está envolvendo ali o trabalhador, está envolvendo a esposa do trabalhador, a companheira dele, filho, está envolvendo a família do trabalhador.
É uma Então, qualidade de vida, né? é uma qualidade de vida, pô. Peraí. É lamentável que agora o trabalhador não possa mais negociar os 10 dias de férias dele, rapaz. Eles estão proibidos de negociar os 10 dias de férias. Então, essa plataforma, essa pauta, nossa, nós vamos conversar amanhã. Com o gerente do Departamento de Relações Humanas e Trabalhista da empresa, né? E contamos que possamos dar boas informações, né, para os nossos trabalhadores. Então, companheirada, até a semana que vem e torcendo para que tenhamos boas notícias para os nossos companheiros embarcados e aqui o administrativo da Chevron aqui no Rio também. Até lá. Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado Mobilizado aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sou Marco Candal com apoio técnico do Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19h30. Aqui música, informação e prestação de serviços. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ. Apresentou programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer